Possamos ser verdadeiros adoradores que adorem em espírito e em verdade. Pai, sei que os teus olhos estão sobre a terra a procurar alguém que te adore em espírito, alguém que te adore em verdade. Pai, como achaste a Davi, vem e derrama sobre mim o óleo precioso da unção e me faz segundo o teu coração. Achei-me verdadeiro adorador, com vestes de louvor. Quero contemplar teu rosto, Pai. Vem ungir minha oferta de amor. Fala de meu coração, meu Deus, meu Pai. Achei-me um verdadeiro adorador. Pai, como achaste a Davi, vem e derrama sobre mim o óleo precioso da unção e me faz segundo o teu coração. Achei-me adorador, com vestes de louvor. Quero contemplar teu rosto, Pai. Vem ungir minha oferta de amor. Fala de meu coração, meu Deus, meu Pai. Achei-me um verdadeiro adorador. Te adorar, Senhor. Meu prazer em ministrar louvor. Meu prazer em adorar, Senhor. Meu prazer em ministrar louvor. Achei-me verdadeiro Adorador, com vestes de louvor. Quero contemplar teu rosto, Pai. Vem ungir minha oferta de amor. Fala de meu Coração, meu Deus, meu Pai. Achei-me um verdadeiro adorador. Achei-me um verdadeiro adorador. Achei-me um verdadeiro adorador. Se nós continuamos falando aos nossos corações, essa música que nós vamos cantar, ela fala que o Senhor possa atender nosso Deus. Enche o meu coração de ti, pois sem ti não sou nada. Jesus, tu és o meu valor.
És meu Salvador, meu maior amor. Tua beleza eu quero refletir, exalar teu perfume, Jesus, e ser santo como é, e ser puro como é, te amar como me amou, pois naquela cruz se entregou por mim. Me convém diminuir para que o Senhor cresça em mim. Me convém esvaziar e encher-me de ti, negar tudo que sou e ser santo como és, tomar a minha cruz e seguir-te, meu Jesus. Enche o meu coração de ti, pois sem ti não sou nada, Jesus. Tu és o meu valor, és meu Salvador, meu maior amor. Tua beleza eu quero refletir, exalar teu perfume, Jesus, e ser santo como é, ser puro como é, te amar como me amou, pois naquela cruz se entregou por mim. Me convém diminuir para que o Senhor cresça em mim. Me convém esvaziar e encher-me de ti, negar tudo que sou e ser santo como és, tomar a minha cruz e seguir-te, meu Jesus. Me convém diminuir para que o Senhor cresça em mim. Me convém esvaziar e encher-me de ti, negar tudo que sou e ser santo como és, tomar a minha cruz e seguir-te, meu Jesus. Pessoas que pertencem à Igreja de Cristo Jesus. E nós temos aqui fora pessoas que não pertencem à Igreja de Cristo Jesus. A característica comum aqui é, para poder pertencer a esse grande conjunto, essas pessoas têm que ser salvas em Jesus Cristo. São pessoas que confessaram Jesus como Senhor e Salvador. Estão salvas em Jesus Cristo. Não basta crer que Ele veio. Tem que crer que Ele veio, morreu por nós e para nos salvar. Entendeu? Então a característica comum para poder pertencer a todo esse conjunto aqui são pessoas salvas em Jesus Cristo. Aqui fora tem outros conjuntos de pessoas que não estão salvas em Jesus Cristo. Aqui tem pessoas que não creem em Deus, pessoas que creem em Deus, pessoas que sabem que Jesus existiu, mas não confessaram Jesus como seu Senhor e Salvador. São pessoas que ainda não conheceram o Evangelho que nos leva a Jesus Cristo. Certo? Agora, nós vamos criar dentro desse conjunto aqui dois subgrupos, subconjuntos. É meramente ilustrativo, não quer dizer que isso aconteça na prática. Eu vou simplesmente usar um exemplo totalmente ilustrativo para poder chegar a uma conclusão. Tudo bem? Vamos dizer que dentro do conjunto de
pessoas salvas em Jesus Cristo, tem um subconjunto de pessoas que têm uma linha de pensamento sobre a salvação, que a característica dessa linha de pensamento é arminiana. Então, as pessoas que têm essa linha de pensamento têm algumas características que eu não vou ficar aqui detalhando para os irmãos, porque não faz parte do conteúdo da mensagem que eu quero pregar. Mas ele tem umas características sobre a eleição, sobre a expiação, o auxílio do Espírito Santo, a graça e a resistência. Resiste ao pecado, mas existe a possibilidade de cair da graça. São algumas características rápidas que eu falei, mas quem quiser saber mais sobre esse assunto, nós temos na nossa igreja uma pessoa que está bem capacitada para nos falar sobre isso, que é o irmão Adriano. Então, eu não falei isso com ele, mas o outro está falando que se alguns irmãos tiverem alguma dúvida sobre essa linha de pensamento, para poder estar falando com ele. Então, nós temos um subconjunto dentro das pessoas salvas em Jesus Cristo, que tem essa linha de pensamento sobre a salvação, arminiano. E nós temos, do outro lado, um outro grupo de pessoas que tem uma linha de pensamento sobre a salvação, que eles são conhecidos como calvinista, que eles também têm as suas características. A depravação total, da incapacidade da pessoa de ser salva, a eleição incondicional, expiação limitada, oração irresistível, perseverança dos santos, são algumas características. Também volto a falar, se o irmão quer ter mais conhecimento sobre essas duas linhas de pensamento, nós temos o irmão Adriano, que eu já até conversei um pouco sobre isso, tive a oportunidade de conversar um pouco sobre isso, e ele tem um conhecimento bem abrangente sobre essa área. Então os irmãos podem tratando com ele. Também eu posso passar mais algumas informações, mas não faz parte da mensagem hoje. Então nós temos dois subconjuntos dentro do conjunto total que igrejas, as pessoas salvas em Jesus Cristo. E também dentro desse conjunto tem pessoas que não encaixam em nenhuma dessas duas linhas de pensamentos. São pessoas que essa linha de pensamento, para ela, não vê motivo, não encaixa dentro dos seus pensamentos. E temos também pessoas que eles ficam entre o calvinismo e o arminiano. Eles não decidiram ainda, eles concordam com as duas linhas de pensamentos. Então há uma interseção ali. Pessoas que não faz parte dessas duas linhas de pensamentos. Tem as pessoas que pertencem à linha de pensamento arminiano, calvinista, e tem aquelas pessoas que estão ali na interseção desses dois subconjuntos, que as duas linhas de raciocínio faz sentido para ele. Então nós temos aqui um conjunto grande de pessoas salvas em Jesus Cristo. Nós temos aqui dois subconjuntos de pessoas que que têm a linha de pensamento calvinista, arminiano, tem as que estão no meio dos dois, e tem os que não seguem nenhuma dessas duas linhas de raciocínio. Nós temos lá em cima pessoas que não são salvas em Jesus Cristo. Então tem essas intermediárias e tem os outros subconjuntos. Agora nós temos uma característica que faz parte de nós batistas, que faz parte das igrejas que pregam o evangelho, que é pessoas que nós levamos o evangelho para que outras pessoas que fazem parte dos grupos aqui fora, que eles possam também vir a estar conosco dentro do grupo todo de igrejas, de pessoas que são salvas em Jesus Cristo. Então, isso se chama missões. Isso se chama pregar o evangelho. Isso se chama ide e pregar o evangelho para as pessoas. E fazer discípulos, e batizai. O ide de Jesus. Então nós temos, como igreja, esse propósito de trazer pessoas que estão lá fora para estar conosco. Então, pessoas que estavam lá fora passaram a pertencer a este grupo, a esse conjunto de pessoas. Ou seja, pessoas que foram alcançadas por Jesus através da igreja que pregou o evangelho e foi luz,
que foi o sal que dá sabor, que fez diferença na vida dessas pessoas. Então, foi agregado a esse conjunto mais pessoas. Pessoas salvas em Jesus Cristo. Este é o trabalho da igreja. Isto é a missão da igreja. Nós temos aqui nesse conjunto de pessoas a característica de serem salvas em Jesus Cristo. Nós sabemos que as pessoas salvas de Jesus Cristo, para poder chegar a isso, elas precisam de conhecer o Evangelho, elas precisam de conhecer Jesus. Então, essas pessoas que estão dentro dessas linhas de pensamentos, arminiana, calvinista, ambas, ou pessoas que não têm nenhuma dessa linha de pensamentos, elas trabalham em conjunto, em harmonia, para que as pessoas sejam alcançadas para Jesus Cristo. Isto é o normal. Isso que deve acontecer dentro das igrejas, independente de suas linhas de pensamentos, independente de divergências, às vezes, de algumas doutrinas. Pessoas que discordam em alguma parte da doutrina, mas no principal. Esse trabalho é feito em conjunto, em harmonia, e essas igrejas unidas conseguem alcançar mais pessoas. Aqui nós não estamos falando só de igrejas batistas, tem outras denominações que também têm o mesmo propósito, mas trazendo para a nossa realidade, nós somos da igreja batista. Então, esse trabalho que é feito para que as pessoas sejam alcançadas, eles são feitos em união, em harmonia, igrejas unidas sendo luz na vida das pessoas, trabalhando em conjunto, independente de sua linha de raciocínio, um respeitando o raciocínio do outro, e por mais que hajam debates, conversas, no final das contas há uma harmonia, porque um respeita o pensamento do outro. Então, quando isso acontece, a igreja se torna luz, a igreja se torna referência, a igreja é capaz de trazer pessoas que estão lá fora para estar conosco. Consegui expressar bem o que eu estou dizendo? Sim, né? Só que, por algum motivo fictício aqui, que não vem ao caso, os dois grupos começaram a ter debates entre si. Debates acalorados. Um querendo impor ao outro a sua linha de pensamento. Um querendo impor ao outro aquilo que ele acha que é o correto. E esse conjunto de pessoas salvas em Jesus Cristo, que estavam trabalhando em harmonia, passam a haver confusão dentro da igreja. Passam a haver confusão dentro porque há uma divergência de pensamento. E por mais que haja divergência de pensamento, pode-se trabalhar em comum desde que haja harmonia, mas houve divergência, houve troca de informações acaloradas. Isso gerou uma ruptura entre aquele grupo com o outro. E começou a haver muita vai e volta. Então, pessoas que estavam aqui, pertencentes aos grupos, tanto armeniano, como calvinista, como nenhuma dessas linhas de raciocínio, começaram a ficar incomodadas. Passaram a não se sentir mais bem dentro dessa igreja toda de pessoas salvas em Jesus Cristo. E essas pessoas, por motivos, se nós concordamos ou não, se estão corretas ou não, por algum motivo, elas se sentem melhor fora desse conjunto. Elas passaram a estar, mesmo continuando crendo em Jesus Cristo, mesmo continuando crendo que Jesus é o nosso único Salvador, elas preferem, em vez de estar dentro deste conjunto maior, elas preferem estar isoladas, separadas, em sua casa. Por quê? Porque por algum motivo não houve união, não houve harmonia
nessas duas divergências de raciocínio, nessas duas divergências de pensamentos. Dois pensamentos diferentes, que eles podem ser harmônicos entre si, se houver um respeito, mas não houve um respeito entre eles. Houve desarmonia, houve confusão, e pessoas se sentiram rejeitadas, se sentiram magoadas, se sentiram atacadas dentro desses grupos e passaram a estar em um grupo fora deste grande grupo, que é a Igreja de Cristo Jesus, e passaram a estar aqui. Aqui eu não vou levar em questão aqui se essas pessoas estão salvas ou não. Nós falamos que aqui são pessoas salvas, então se ele veio para cá, na teoria continuam sendo salvas. Agora, qual que é a maneira correta de nós estarmos trabalhando para Cristo? Em harmonia, unindo forças para que o Evangelho seja pregado. Tendo comunhão, um fortalecendo o outro, um dando ânimo para o outro, um passando por dificuldade, o outro apoiando, um passando por dificuldade, o outro está caminhando com ele, fortalecendo, dando ânimo, se alegrando. Um teve vitória, o outro está lá para comemorar, um teve derrota, o outro está lá para consolar. Essa é a Igreja de Cristo Jesus. Mas por algum motivo essas pessoas preferem estar aqui. Qual que é a possibilidade dessas pessoas estar caindo em pecado? Maior é aqui fora. Por quê? Porque estão sós. Dentro de suas consciências. Em algum momento elas podem voltar para cá? Podem. Mas neste momento, depois dessa ruptura, elas estão aqui. O que hoje em dia as pessoas conhecem como desigrejadas. Elas não querem saber de igreja. Porque a comunhão que estava além da igreja não foi acolhedora. Como eu disse, isso é uma hipótese. Nós estamos falando sobre hipótese. Nós estamos pegando uma conjuntura fictícia. Dois grupos, armeniano, calvinista, por discordância de opinião, geraram atritos entre si e com isso gerou pessoas desigrejadas. Mas nem tudo que é ruim não pode ser piorado. Nós temos um outro grupo. São pessoas que se diziam crer em Jesus Cristo. Diziam estar salvos em Jesus Cristo. Está aqui no meio. Depois de toda essa confusão, toda essa luta que teve aqui, tudo que aconteceu aqui, ele perdeu tanta esperança em Deus e não no homem. Por incrível que pareça, as pessoas perdem a esperança em Deus, enxergando a atitude de pessoas que estão fazendo coisa errada. Porque nós somos luz. Se nós somos luz, nós trazemos pessoas para dentro, para próximo de Deus. Se nós somos escuridão, se nós somos pedra de tropeço, nós vamos levar pessoas para longe de Deus. E essas pessoas que estavam aqui, dentro da igreja, congregando, elas passaram a estar aqui nesse grupo, como pessoas incrédulas. Deixaram de acreditar em Deus. Nós, como bom batistas, nós cremos que ninguém perde a salvação. Então, se essas pessoas vieram aqui e elas se tornaram incrédulas, em algum momento elas vão se recuperar. Porque ninguém perde a salvação. Segundo a nossa doutrina, segundo aquilo que nós cremos como bons batistas. Mas, e se essas pessoas que estavam aqui, elas ainda não estavam salvas em Jesus Cristo? Se elas estavam ali aprendendo o Evangelho, estavam crescendo, mas ainda não tinham confessado Jesus. Elas saíram e vieram para o mundo. E elas não vão querer mais voltar para cá. Porque elas sofreram decepção. Não de Deus, mas de homens, de pessoas. Porque Deus não nos decepciona. Mas elas colocam a culpa em Deus. Por quê? Porque as pessoas que estavam ali dentro estavam falando de Deus. E se essas pessoas falam uma coisa e vivem outra, quer dizer que esse Deus não está agindo na vida dessas pessoas. E nós temos aqui uma igreja de Cristo Jesus, cheia de pessoas, mas em vez desse grupo aqui conseguir trazer mais pessoas que estão lá fora para cá, elas criaram dois grupos de pessoas que estão fora da igreja. Nós vivemos, meus irmãos, uma realidade hoje que da ficção para a realidade
Não é difícil de acontecer. Nós vivemos uma política, uma sociedade, onde a fé, cada dia que passa, está diminuindo. Onde pessoas que se decepcionam com outras pessoas deixam de acreditar em Deus. Onde pessoas não querem saber mais de Deus. Não estou falando nem de igreja, não quer saber mais de Deus. Porque pessoas que professam fé não têm atitude correta. Nós temos aqui um conjunto que deveria funcionar perfeitamente em harmonia, trazendo desentendimento. Mas isso não chegou à nossa igreja. E nós, como igreja, nós temos que trabalhar para que isso não aconteça. Amém? Agora vai começar a minha mensagem. Eu peço um pouquinho de paciência para os irmãos, que eu perdi muito tempo nessa introdução, mas vou tentar ser o mais rápido possível. E eu quero começar com os irmãos lendo 1 Coríntios, capítulo 1, versículos de 10 a 17. Vou repetir. 1 Coríntios, capítulo 1, versículos de 10 a 17. O texto está na tela. Nós temos aqui igreja dividida. E o texto que eu quero começar lendo com os irmãos fala o seguinte: Irmãos, rogo-vos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que entreis em acordo quando discutirdes, e não haja divisões entre vós. Pelo contrário, sejais unidos no mesmo pensamento, no mesmo parecer. Eu quero aqui, meu irmão, trazer aquilo que nós conversamos lá atrás sobre o conjunto da igreja salva de Jesus Cristo. Qual que era a condição, qual que era a pertinência? Serem pessoas que confessaram Jesus como seu Senhor e Salvador. Mas essas mesmas pessoas, se elas não tomarem cuidado, elas podem dividir. Então Paulo está chamando a atenção aqui, rogando a essa igreja de Coríntios, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, não entreis em acordo quando discutirdes. E não haja divisões entre vós, pelo contrário, sejais unidos no mesmo pensamento e parecer. Irmãos, o fato de eu ter, como eu falei, a linha de pensamento diferente sobre a salvação, arminiano ou calvinista, isso não deve ser motivo para gerar uma briga, porque o importante é Jesus Cristo. Mas muitas vezes, por interpretação da Bíblia, nós podemos ter pensamentos diferentes. Dentro da minha casa mesmo, eu posso ter pensamentos diferentes da minha esposa, mas não vai gerar atrito. Por quê? Porque a minha linha de pensamento não entra em conflito com a dela. Quando eu respeito o posicionamento dela, ela respeita o meu. Por quê? Porque nós temos um único propósito: ser um instrumento de Deus para que as pessoas sejam salvas em Jesus Cristo. E como igreja, ter diferentes pensamentos sobre algumas coisas da Bíblia, algumas interpretações. O que tem que haver? Debate. Sim, nós podemos discutir sobre esse assunto, nós podemos debater sobre esse assunto, mas o que não pode gerar é ruptura, é divisão. Ontem nós estivemos aqui com os jovens, nós viemos assistir um filme. Este filme não foi um filme gospel, não foi um filme que as pessoas gostam de falar de ser cristão, foi um filme secular. Mas qual que era a intenção de assistir esse filme? É tirar desse filme lições do mundo e trazer para dentro da igreja. Do que o mundo pensa lá fora e o que nós, como igreja, devemos pensar. O que o mundo prega lá fora e o que nós, como igreja, devemos pensar. O que nós devemos fazer como igreja. Então, houve um debate. Houve divergências de opiniões?
Nem tanto, mas um respeitando o posicionamento do outro. Então, discussões sobre determinados assuntos, eles podem acontecer, e é até bom que aconteça para que haja um aprimoramento do nosso conhecimento. O que não pode haver é discussões de forma que haja divisão. Pois, meus irmãos, fui informado a vosso respeito pela família de Cloé, que há discórdia entre vós. O que eu quero dizer com isso é que um de vós afirma, eu sou de Paulo. Outro, eu sou de Apolo. O outro, eu sou de Cefas. O outro, eu sou de Cristo. Será que Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em vosso favor? Foste batizado em nome de Paulo? Dentro daquela igreja está havendo uma discussão. Grupos foram criados. E começou o quê? A haver dentro da igreja divisão. O que ficou de fora da discussão? Jesus Cristo. Porque eu sou. Eu sou, quem determina sou eu. Eu faço a escolha. Eu escolhi pertencer àquele grupo. Foram decisões. Enquanto Jesus, a igreja, o conjunto da igreja, ficou de fora. Dou graças a Deus por não haver batizado nenhum de vós, com exceção de Crispo e Gaio, para que ninguém diga que fostes batizado em meu nome. É verdade que batizei também a família de Estéfanas. Além desses, não sei se batizei outra pessoa, porque Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o evangelho, não por sabedoria de palavras que vem do meu coração. Não por sabedoria de palavras, para não esvaziar o significado da cruz de Cristo. Meu irmão, o grande problema é quando eu tento convencer as pessoas de algo que eu creio através das minhas palavras. Quem convence é o Espírito Santo. Eu posso ser um instrumento dele. Mas quem convence é o Espírito Santo. Meu irmão, se você tem convicção que Deus falou contigo em algo, se Deus falou contigo, Ele pode falar com seu irmão. Se você fala com seu irmão, você percebe que seu irmão não quer te ouvir, ore para que Deus fale com ele também. Mas não tente impor a ele a sua linha de raciocínio. Porque se você tentar fazer isso, você corre o risco de receber a volta e outras pessoas tentar impor em você a linha de raciocínio deles. Então, quando nós temos um conjunto de pessoas que estão trabalhando com o mesmo propósito, ela tem que seguir aquele propósito. E nosso propósito é seguir o caminho, a verdade e a vida, que é Jesus Cristo. Então nós temos que nos atentar a isso. Eu sei que muitas vezes nós enxergamos alguns irmãos fazendo coisas que não são adequadas. Mas não cabe a mim julgar ele. Eu posso ser um instrumento de Deus para poder apaziguar o coração dele e tentar trazer ele para o que é correto. Mas se ele insistir, não vai ser nós que vamos convencer ele. É o Espírito Santo. Nós temos, meus irmãos, que trabalhar em harmonia o tempo todo, respeitando cada um nas suas individualidades. Perseverai na oração, nela permanecendo atentos com ações de graças. Meus irmãos, o poder da oração é algo fenomenal. Quem já recebeu os bênçãos, respostas de orações, sabe o poder da oração. Só que muitas pessoas pedem a Deus, têm a resposta,
mas não estão atentas ao que está acontecendo e não agradecem a Deus. Não são gratas. Em vez de agradecer, pede mais. Então o que o Paulo está falando? Olha, perseverar em oração. Nela permanecendo atentos com ações de graças. Sejam gratos. Paulo está falando, sejam gratos. Dê graças a Deus. Agradeça a Deus. Amém? Ao mesmo tempo, orando também por nós, para que Deus nos abra uma porta para a palavra, a fim de anunciarmos o ministério de Cristo, pelo qual também estou preso, para que o revele como devo. Meus irmãos, Paulo aqui está falando para que uma porta seja aberta. Para que uma porta seja aberta, para que o evangelho chegue no coração das pessoas. Há uma batalha espiritual tão grande. Porque o diabo vai fazer de tudo para que a pessoa não escute o evangelho. Não receba o evangelho. Então, para que essa porta seja aberta, requer oração, requer jejum, requer dedicação, requer de nós fé. E nos disponibilizar a ser um instrumento de Deus. E Deus vai abrir essa porta. Só que depois dessa porta estar aberta, nós temos que orar para que ela continue aberta. E que ela não se feche. E orar para que nós não sejamos uma pedra de tropeço para que essa porta se feche. Porque a estratégia de pregar o evangelho, meus irmãos, não vem de nós. Vem de Deus. No passado, quando nós pregávamos o evangelho, nós tínhamos uma estratégia. Hoje em dia, com a internet aí, nós temos outras estratégias. Não quer dizer que a do passado morreu, mas foram acrescentadas outras estratégias. E se nós não soubermos usar essas estratégias, se nós não procurarmos usar essas estratégias, as portas serão fechadas. Então nós temos que orar para que nós, como igreja, a primeira igreja batista de Veracruz, tenhamos portas abertas para pregar o evangelho. Para ser um instrumento de Deus aqui neste bairro. Para trazer pessoas que estão lá fora para estar conosco. Nós temos que orar para que essa porta jamais se feche. Que ela permaneça aberta. E as pessoas que estão sofrendo lá fora possam achar aconchego aqui entre nós. Amém? Agora eu quero ler com os irmãos Colossenses, capítulo 4. Nós vamos ler os versículos de 2 a 6. Colossenses, capítulo 4, versículos de 2 a 6. Comportai-vos com sabedoria para com os de fora, aproveitando bem cada oportunidade. Meus irmãos, aqui Paulo está falando para as pessoas que estão pertencentes àquele grande conjunto de pessoas salvas em Jesus Cristo, para que eles se comportem com sabedoria com as pessoas que estão fora deste conjunto. São pessoas que não estão salvas em Jesus Cristo. Então ele está pedindo, olha, tenham sabedoria. E aproveitem cada oportunidade, cada porta que for aberta, para que vocês possam ser um instrumento de Deus para alcançar essas pessoas que estão fora desse conjunto. Mas, meus irmãos, eu vou trazer um pouco para o debate que nós estamos falando sobre igreja. Se nós temos que também comportar bem e com sabedoria com as pessoas que estão de fora, nós também temos que comportar bem, com sabedoria, com os que estão de dentro. Aproveitando cada momento, cada oportunidade que Deus nos disponibilizar para ser uma bênção na vida do seu irmão. Trazendo conforto ao coração dele quando ele precisar. Se alegrando com ele quando ele estiver feliz.
ajudando ele naquilo que você tiver condições, orando, caminhando. Nós temos que fazer isso com as pessoas que estão lá fora, mas com as pessoas que estão aqui dentro também. A vossa palavra seja sempre amável. Sempre amável. Reforço o sempre. Temperada com sal, para que saberdes como deveis responder a cada um. Meus irmãos, a vossa palavra seja sempre amável. Um tropeço nosso. Um só. Pode fazer com que pessoas que estavam procurando um conforto dentro da igreja desista da igreja. E o pior, desista de Deus. Um tropeço. Uma palavra falada de forma errada, fora do contexto. Falada porque muitas pessoas acham que a verdade tem que ser falada. E eu concordo que a verdade tem que ser falada. Mas tem que ser falada no momento certo, na hora certa. E da forma correta. Então, sempre amável, temperada com sal. O que a Bíblia nos fala, Jesus nos fala lá no Sermão do Monte sobre sal? Que o sal que pede sabor, ele tem utilidade? Exatamente. Então, nossa palavra tem que ser bem temperada com sal. Para saberdes como deveis responder a cada um. Meus irmãos, a forma de, às vezes, de eu conversar com um irmão que ele tem um pouco mais de maturidade, ele tem mais conhecimento da palavra, é uma. A forma que eu tenho para poder falar com outras pessoas que estão chegando à igreja, que tem pouco conhecimento da palavra, tem que ser outra. Por quê? Porque ainda estão bebendo leitinho. Apesar que tem muitas pessoas que estão há muito tempo na igreja e ainda bebem leitinho até hoje. Mas isso não vem ao caso. Então, se essa pessoa bebe leitinho ainda, eu tenho que falar com ela diferente que eu falo com uma outra pessoa que tem mais maturidade para poder ouvir o que eu tenho para poder falar. Meus irmãos, nós somos seres humanos, nós estamos sujeitos a falhas. Nós temos nossos momentos de ira, por exemplo. Aquele momento de raiva. Aquele momento que nos suscita aquilo que Paulo chama de carne. Carnal. Onde o nosso espírito vem a carne. Mas para que isso não aconteça, nós temos que estar sempre procurando estar em constante oração. Nos fortalecendo o nosso espírito para que isso não venha acontecer. Para que a nossa carne venha tomar conta. Onde o amor que Cristo Jesus nos pede deixe de fazer parte da palavra. Porque a Bíblia nos fala que a palavra mata. Quando ela é feita de forma errada. A palavra ela tem que edificar, ela tem que vivificar. Então, o que nós precisamos de sabedoria. E sempre atentos. Sempre atentos. Porque eu já passei, vai para outro texto já, né, meus irmãos? Agora um outro texto. Filipenses 2, 13 a 16. Porque é Deus quem produz em vós tanto querer como realizar, segundo a boa vontade. Fazei todas as coisas sem queixas e nem discórdias. Meus irmãos, quando nós nos
disponibilizamos a ser um instrumento de Deus na vida de outras pessoas, é Deus que trabalha em nós. Ele trabalha no nosso coração. E é Ele que nos capacita. Se nós tentarmos fazer isso só pela nossa vontade, só pela nossa força, não vai dar certo. Mas o que a palavra nos fala aqui? Que depende de nós termos boa vontade. Se nós nos recusarmos a fazer isso, Deus não vai forçar a barra. Ele vai respeitar. Então nós temos que estar com o coração aberto a fazer a boa obra, a boa vontade de Cristo. Fazei todas as coisas sem queixas e sem discórdias, para que vos torneis filhos de Deus irrepreensíveis, sinceros, íntegros no meio de uma geração corrupta e perversa, na qual resplandeceis como luminares no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo, eu tenha motivo de me orgulhar, de fato, de que não foi em vão que corri ou trabalhei. Meus irmãos, esse texto ele é muito real no tempo que nós vivemos. Nós vivemos no meio de uma geração corrupta e perversa. Isso é uma realidade. Nós enxergamos isso para todo lado. E não é só na política não, meus irmãos. Muitas vezes as pessoas ficam falando que o problema está só lá nos políticos. O problema só está lá no STF. O problema só está não sei aonde. E não, muitas vezes o problema está em nós. Porque muitas pessoas, e a gente vê muito isso, pessoas que eles querem transformar o mundo. Eles querem fazer diferença ao mundo. Ele quer fazer com que o mundo seja diferente. Mas ele sai de casa e não arruma nem a sua cama e deixa para que outra pessoa que vai arrumar depois dele. E quer fazer diferença. Meus irmãos, se você quer fazer diferença no mundo, comece dentro da sua casa. Se você quer fazer diferença no mundo, comece dentro da sua família, dentro da sua igreja. E sendo luz dentro da sua família, dentro da igreja, dentro do ambiente de trabalho, você vai ter portas abertas para poder pregar o Evangelho. Nós vivemos dentro de uma geração corrupta e perversa. Mas Paulo está falando, olha, resplandeceis, sejam luz, sejam sal que dá sabor. E é interessante que fala, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu tenha motivo de me orgulhar do fato de que não foi em vão que corri e eu trabalhei. Meus irmãos, para que o Evangelho chegasse em nós, para que nós pudéssemos ter a Bíblia hoje no celular, no computador, impresso, para que esse Evangelho chegasse em nós, muitas pessoas morreram. De formas extremamente cruéis. Muitas pessoas passaram fome. Passaram necessidades para que o Evangelho chegasse em nós. Quando nós não valorizamos esse Evangelho, nós estamos desvalorizando o sacrifício que essas pessoas tiveram. E o principal, nós estamos desvalorizando o sangue de Cristo. O sacrifício vicário que Jesus fez por nós. E agora, o último texto que eu quero ler com os irmãos
para finalizar minha mensagem, em Filipenses 12, 3, de 12 a 17. Não que eu já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas vou prosseguindo, procurando alcançar aquilo para que eu também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmão, não peço que eu mesmo já o tenha alcançado. Não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas faço o seguinte, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para o que estão adiante, as coisas que eu fiz errado no passado, elas podem ser mudadas daqui para frente. Eu posso reconhecer o meu erro, tentar corrigir aquilo que for possível, pedir perdão quando for possível. Mas o passado não pode ser motivo para que eu deixe de fazer o que é correto no futuro. Eu vou avançar. Eu vou me propor a ser um instrumento de Deus. Prossigo para o alvo, pelo prêmio chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Porque isso, todos os que somos aperfeiçoados, tenhamos esse mesmo modo de pensar. E se alguma coisa pensais de outro modo, Deus também vos revelará. Meu irmão, eu já li aquela passagem que fala sobre quando Pedro desce do barco. Muitas vezes. Muitas vezes. Eu não vou dizer que cada vez que eu li, o Espírito Santo falou algo comigo. Mas ele já falou muito comigo de diversas formas. E nenhuma delas se contradiz. Porque a minha interpretação naquele momento é o que o Espírito Santo estava querendo falar comigo. E muitas vezes o Espírito Santo fala conosco, meus irmãos. Nós lemos a Bíblia, interpretamos aquele texto. E o Espírito Santo fala conosco. Mas por algum motivo, algumas pessoas lêem o mesmo texto. E o Espírito Santo não fala com elas. Ou então ela fala com aquelas pessoas, mas não fala conosco. Então se você ou eu, o Espírito Santo falou com um de nós, nós devemos receber essa palavra. E caso nós não consigamos ser um instrumento de Deus para transmitir essa palavra para outras pessoas, caso nós não consigamos passar isso adiante, porque a pessoa não quis nos ouvir, o que nós devemos fazer? Nós não devemos impor. Nós devemos orar para que o Espírito Santo fale com ela. E que não seja nós como esse instrumento, que seja outra pessoa. Mas, se Deus falou contigo, se Deus falou comigo, Ele pode e vai falar com quem quiser ouvir, meus irmãos. Quem estiver disposto a ouvir, o Espírito Santo vai falar. Você sendo instrumento ou não de Deus para isso. O que nós não devemos fazer é impor os nossos pensamentos goela abaixo na vida das pessoas. Porque as pessoas não vão aceitar e vão querer fazer conosco a mesma coisa. Por isso, todos os que somos aperfeiçoados tenhamos esse mesmo modo de pensar. E se alguma coisa pensais de outro modo, Deus também vos revelará isso. Mas, prossigamos na medida da perfeição que já atingimos. Ou seja, aquilo que Deus te capacitou até hoje. Pegue isso e continue. Vá em frente. Irmãos, sedes meus imitadores e prestai atenção nos que andam conforme o exemplo que tendes de nós. Meus irmãos, quando Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele falou, olha, só através de mim que você vai encontrar o caminho para a salvação. Só vai encontrar a verdade em mim.
E você vai ter uma vida plena somente em mim. E Paulo, apesar de toda a sua imperfeição, ele procurou ser um instrumento de Deus para levar esse evangelho. Apesar de falho, de ser humano, ele tentou fazer isso. E o que ele está falando? Olha, sede meus imitadores. Uma pessoa poder falar isso, meus irmãos, ele tem que ter muita consciência do que está falando. Ele tem que olhar para o seu passado e falar, olha, seja meus imitadores, porque o que eu fiz lá atrás não afastou ninguém de Cristo. Depois que eu conheci Jesus, eu fiz o que eu tinha que ser feito para que as pessoas conhecessem Cristo. Que nós possamos fazer isso. Ser imitadores de Paulo. E que outras pessoas possam enxergar em nós isto. Amém? Meus irmãos, vivemos tempos difíceis. Onde o orgulho muitas vezes fala mais forte, que é o nosso desejo de ser um instrumento de Deus. Onde o orgulho nos atrapalha a tomar decisões. Tem coisas que acontecem na nossa vida, meus irmãos, que às vezes está fora do controle. Porque nós somos fracos às vezes, limitados. Ontem aconteceu algo interessante. Eu sou uma pessoa que eu tento me controlar ao máximo. Mas se tem uma coisa que me faz ficar nervoso, irritado, é quando eu erro. Normalmente eu não me irrito quando as pessoas erram. Mas quando eu erro, eu fico irritado. Mas eu me irrito comigo. Normalmente, nesse momento, eu fico irritado. Quando eu cometo alguma gafe. Neste momento, eu fui indelicado com a minha esposa. Ela fez uma brincadeira e eu fui indelicado com ela. Mas eu não tenho compromisso com o meu erro, meus irmãos. De forma alguma. Eu não tenho problema nenhum de pedir perdão. E graças a Deus, minha esposa não tem problema nenhum em perdoar. Uma coisa que eu aprendi durante a minha vida, que o pedido de perdão, o momento certo é agora. O problema é que muitas pessoas reconhecem o seu erro e ficam aguardando o momento certo para pedir perdão. Quando eu erro, eu faço questão de pedir perdão na hora. Eu não deixo para depois. Eu não espero um dia, 2 dias, meia hora. Eu peço perdão na hora. Reconheci, eu peço perdão. Só se não for possível mesmo. Porque, será que eu vou ter motivos, vou ter oportunidade para pedir perdão depois? E se essa oportunidade não existir mais? Outra coisa, meus irmãos, nosso coração, por mais que nós queremos ser modificados, nós somos ainda carnais. E o diabo vai tentar nos convencer do nosso erro. Ele vai tentar nos convencer que o pedido do perdão não é necessário. Então, irmão, se você tem algum problema para resolver com algum irmão, não espere para depois. Peça perdão agora. Se não pode ser agora, seja o mais rápido possível. E se você tem algum problema com algum irmão, tiver que perdoar, perdoe. Não espere a pessoa pedir perdão, não.
Porque quando nós perdoamos, isso vai ter um impacto na vida da pessoa que foi perdoada. Mas o maior impacto é sem nós. O pedido do perdão, ele é necessário. Com certeza, ele é importante, ele tem sua importância. Mas para perdoar, se não acontecer, nós temos a obrigação de perdoar. Porque a cura que vai vir em nós vai ser tremenda. Que nós, como igreja, possamos ser luz, ser diferente. Aprendermos a ser diferente do mundo lá fora. Perdoando, reconhecendo suas falhas. E fazendo diferença no meio dessa geração incrédula. E essa geração tão perversa. Que Cristo Jesus possa falar aos nossos corações. E que jamais, dentro de nossa igreja, possa acontecer uma ruptura. Porque em algum momento houve discordância de ideias. Que possamos ser uma igreja unida sempre, como sempre fomos. Uma igreja que prega o Evangelho, que sempre fez diferença nesse bairro. E que neste momento de tanta luta, de tanta dor, tantas perdas, tantas pessoas queridas que amamos tanto têm falecido. Tantas pessoas que nós amamos tanto têm sofrido, que têm consequências. Aquelas que não morreram tiveram sequelas, que trazem dor também. Que possamos ser um instrumento de Deus na vida dessas pessoas, trazendo conforto. E que a cada dia, como primeira igreja batista de Vera Cruz, possamos nos orgulhar de ser um instrumento de Deus. Nos orgulhar de ser luz. Quantas pessoas que adentrar aquela porta, quantas pessoas que vão estar conosco, possam sentir o desejo, o ardor no coração de estar voltando para continuar conosco. E aquelas que estão aqui conosco, possam permanecer sempre com desejo e com ardor de estar conosco. Amém? Oremos. Pai, use-nos para o teu reino, Pai, a cada dia. Queremos, Pai, em nome de Jesus, estar aqui como igreja, reunidas sempre para pregar o Evangelho, para ser diferença na vida das pessoas. Para que as pessoas que adentrarem essa porta possam ver união, possam ver o amor e a tua misericórdia aqui dentro. Que as pessoas que adentrarem aquela porta possam sentir o conforto de estar conosco. Possam se alegrar conosco. Elas possam se sentir amadas. Que as pessoas que pertencem, Pai, a essa igreja possam estar sendo fortalecidas neste momento de luta. Aquelas que estão doentes, que o Senhor venha trazer a cura. Aquelas que estão enlutadas, o Senhor venha trazer o conforto, o consolo. Aquelas que estão passando por dificuldade financeira, Pai, que o Senhor venha trazer o sustento. Aquelas que estão passando por lutas de outras causas, que o Senhor venha trazer a vitória, Paizinho. Que a nossa igreja possa dar testemunhos, que as pessoas possam vir aqui à frente para dar testemunhos do teu agir na vida de cada um. Que as pessoas possam sentir o teu amor, o teu cuidado, a tua presença, Paizinho. E que nós possamos ser um instrumento teu na vida de cada um dos nossos irmãos em Cristo Jesus. Que nós possamos, como igreja, estar unidos até a volta do teu Filho amado Jesus para nos resgatar, para nos buscar. E que essa geração corrupta e perversa não venha contaminar os nossos corações, mas pelo contrário, que nós possamos fazer diferença no meio dessa geração.
nos traga a paz que excede todo o teu entendimento, nos traga o teu conforto, nos traga a alegria de te servir e venha estar conosco por mais uma semana. É o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa onde flui o amor. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Ministrando louvor, onde flui o amor. Tenham todos uma boa semana, que Deus possa nos abençoar. Amém.